Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começar o nosso programa de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra e pelo privilégio que temos de estudar a tua mensagem, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por nos dar este livro maravilhoso, por tê-lo preservado e por nos dar o mestre, o professor que temos na pessoa do Espírito Santo. Abençoa, Deus, os ouvintes com a tua verdade. Oramos para que neste dia haja salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 5. Estamos estudando Enoque, um grande personagem da Bíblia, um homem que quebrou a cadeia da morte. Deus havia dito a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, na realidade, viveu muitos anos. Em Gênesis 5, versículo 5 diz: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ele não morreu fisicamente no momento em que pecou, mas morreu espiritualmente. Mas a morte começou a cobrar seu preço e passou a corroer o seu corpo. Neste momento, ele havia morrido espiritualmente. Existem dois tipos de morte na Bíblia: a morte espiritual e a morte física. Morte significa separação. E quando Adão pecou, apesar de seu espírito não ter sido separado de seu corpo imediatamente, ele foi separado de Deus. E, eventualmente, 930 anos após a sua criação, ele morreu fisicamente. E a partir de Adão, tudo o que lemos sobre Sete, no versículo 8, é que morreu. E Enos, versículo 11, morreu. Cainã, versículo 14, morreu. Maalalel, no versículo 17, morreu. Jared, no versículo 20, morreu. Mas aqui o caos é temporariamente interrompido por um homem que entra em cena, Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E lemos que Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém. Versículo 22. Esta é uma história maravilhosa. Quando esse bebê nasceu neste lar, mudou o comportamento de Enoque. A Bíblia não nos dá detalhes, mas com o nascimento de Matusalém, e vale a pena lembrar que Matusalém foi o homem que viveu mais anos na história da humanidade, 969 anos. Enoque, então, se aproximou de Deus. Ele começou a andar com Deus. Agora vamos examinar algo em sua caminhada, o que caracterizou a vida de Enoque. Bem, Enoque andou com Deus. Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Ouça com atenção a isto. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi uma das poucas pessoas que viveram neste mundo que agradaram a Deus. Isto é dito apenas sobre outra pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E não sei se nenhuma outra pessoa na Bíblia, pode ser que haja, mas eu não consigo me lembrar agora de outra pessoa sobre a qual se diz que agradou a Deus. O Pai disse ao Senhor Jesus Cristo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas até onde eu sei, Deus não disse isso a nenhuma outra pessoa. Apenas para Enoque e nosso bendito Senhor Jesus. Então Enoque foi um dos poucos que viveram antes do dilúvio, do qual sabemos algo sobre ele. Os dias que Enoque viveu na terra foram dias difíceis e cheios de maldade. A carta de Judas deixa isso muito claro, e vamos ver isso em um certo momento. Mas parece que Enoque estava sozinho, denunciando sem medo o mal que prevalecia em seus dias. A linhagem de Caim estava prosperando, e a linhagem do ímpio, da qual lemos no capítulo 4, estava se multiplicando rapidamente. E em meio a toda essa iniquidade e maldade no mundo, Enoque andou com Deus. Ele tinha 65 anos quando esse bebê que o aproximou de Deus nasceu. A Bíblia não nos dá detalhes da misteriosa partida de Enoque deste mundo. As Escrituras apenas nos dizem que Deus o levou. Deus o levou, é só isso.
Agora, a primeira coisa que o andar de Enoque com Deus implica é algo muito importante que eu gostaria de destacar. Enoque precisava reconciliar-se com Deus. Nos primeiros 65 anos de sua vida, Enoque não era crente. Ele não estava andando com Deus. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Um homem que está espiritualmente morto, um homem que está morto em delitos e pecados, é um inimigo de Deus e precisa ser reconciliado com Deus. Em Amós 3, versículo 3, lemos: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E claro, a resposta é não. Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Então, por 65 anos, Enoque estava separado de Deus. Ele não estava de acordo com Deus e, portanto, precisava ser reconciliado com Deus. Em algum momento de sua vida, ele se reconciliou com Deus. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Romanos, ele disse, sendo inimigos, no capítulo 5, depois ele diz, fomos reconciliados. Você foi reconciliado com Deus? Amigo, caso contrário, você não está andando com Deus e não está agradando a Deus. Hebreus 11:5 diz que Enoque agradou a Deus porque ele começou a andar com Deus. E você começou a caminhar com Deus? Ou ainda está em seus delitos e pecados, longe de Deus e separado dele? Quando dois caminham juntos é porque eles estão em harmonia, estão de acordo. Portanto, Enoque precisava estar de acordo com Deus, em harmonia com Deus. Deus não se conformou a Enoque. Enoque teve que se conformar a Deus. Deus não se conforma com os nossos caminhos. Nós temos que estar de acordo com os caminhos do Senhor. E isso diz algo mais, que Enoque teve o que o Novo Testamento descreve como o novo nascimento. Deve ter sido um novo começo para Enoque, pois ele deveria ter uma natureza que correspondesse com a de Deus. Quando nós, crentes, recebemos o Senhor Jesus Cristo, nos tornamos participantes da natureza divina. Encontramos isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus, o Espírito Santo, passa a habitar em nosso corpo e recebemos assim a natureza de Deus. Portanto, temos uma natureza que corresponde com a natureza de Deus. E é isso que traz o pecador arrependido para uma comunhão com Deus. Veja, nenhum pecador pode andar com Deus porque ele não tem nada em comum com Deus. Sua mente está em inimizade com Deus. Seu pecado o separa de Deus. O dia em que Adão pecou, ele fugiu de Deus, se afastou dele. Ele se escondeu entre as árvores do jardim, o que mostra que ele estava separado de Deus. Ele quebrou o seu relacionamento com Deus, portanto, andar com Deus é deixar de lado o pecado e receber a nova natureza. E é exatamente isso o que aconteceu com Enoque. Isso também mostra que seu comportamento agora era como deveria ser. Deus não anda com pessoas que vivem em pecado. O caminho de Deus é o caminho da santidade. E para Deus andar com Enoque, Enoque deveria mudar sua atitude, seu comportamento. 1 João 1, versículo 6 diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, andar com Deus é entregar nossa vontade a Ele, ceder a nossa vontade à vontade de Deus. Deus não força ninguém. Como podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Bem, não podem, não tem como. Enoque foi reconciliado com Deus. Isso também sugere uma outra coisa. Enoque estava em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor. A palavra andou sugere um progresso contínuo. Isso não significa dar um passo à frente e dois para trás, ou dar 3 passos à frente e 1 passo para trás. Não é isso. Caminhar significa um progresso contínuo. Isso é o que a palavra andou nos mostra. Enoque não deu alguns passos para frente e depois alguns para trás, mas andou com Deus continuamente por centenas de anos. Se ele tinha 65 anos quando foi pai de Matusalém e viveu 365 anos depois disso, ele viveu em um relacionamento contínuo com Deus. Ele estava pronto para o momento em que Deus o levaria. Ele andou com Deus. Bem, esta é uma verdade maravilhosa, pois se aplica aos crentes. E a razão da reconciliação com Deus é mencionada em Hebreus 11:5. Agradar a Deus. Hebreus 11:5 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque creu em Deus. E quando você lê a Bíblia, você pergunta, qual seria o resultado de andar com Deus? Bem, em primeiro lugar, seria uma reconciliação com Deus, comunhão com Ele, crescer na graça.
andar corretamente, sempre para frente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o que andar nos mostra, nos sugere progresso, avançar, melhorar. Muitas vezes uma pessoa faz uma profissão de fé em Cristo, mas depois escorrega. Não vai para frente, acaba voltando, vai para trás. Não estou questionando se essa pessoa é salva ou não. Creio que existem pessoas que escorregam, pessoas que são salvas, mas não crescem na graça. Por outro lado, creio que há muitas pessoas que dizem ter aceitado a Cristo e não são salvas. E você já me ouviu dizer várias vezes que ser um cristão não o torna um cristão. Eu posso dizer que sou cristão, mas isso não me torna um cristão. Mas Enoque deu evidências de que ele era salvo, que era um verdadeiro crente. Ele continuou andando com Deus por centenas de anos. Houve crescimento, houve progresso espiritual e certamente crescimento no conhecimento do Senhor. Uma coisa é falar sobre Deus, cantar sobre Deus, raciocinar, filosofar ou especular a respeito de Deus. Outra coisa, amigo, é conhecê-lo. Conhecê-lo pessoalmente, por experiência, é andar com Ele. Esse é o lado prático do cristianismo. Conhecer a Deus pessoalmente, andar com Ele, falar com Ele. Ler a sua palavra para que Ele possa nos falar. Isso é comunhão harmoniosa. E eu concordo com o que Arthur Pink disse. Andar com Deus sugere que Enoque tinha uma profunda alegria e paz em seu coração. Deve ter sido um homem muito feliz. Como poderia ser um homem miserável tendo uma companhia santa como o próprio Deus? Nunca conheci um cristão miserável que está em comunhão com Deus. O salmista disse no famoso Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Enoque deve ter tido uma paz interior permanente, porque quando você anda, vive em comunhão com Deus, tem a garantia de sua proteção. Eu sempre acreditei que um crente na vontade de Deus é imortal até que o seu trabalho na terra termine. Temos proteção divina. Caminhar com Deus concede-nos a paz e proteção. A Escritura diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Agora eu gostaria de ler alguns versículos do livro de Judas, versículos 14 e 15. Judas fica um pouco antes de Apocalipse. E ali temos um testemunho sobre Enoque, versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque. Isso mostra algo, que Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia. Gênesis não o identifica como profeta. A primeira pessoa que o livro de Gênesis identifica como profeta é Abraão. Deus disse a Abimeleque, Abraão é o meu profeta. E Abraão é a primeira pessoa com o título de profeta na Bíblia. Mas no livro de Judas, vemos que Enoque foi um profeta. Ele foi então o primeiro profeta da Bíblia. Versículo 14 diz, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele profetizou. Agora creio que temos algo em mente aqui. Enoque foi um testemunho vivo de Deus. E você nunca pode inverter essa ordem, amigo. É impossível ser testemunha de Deus se você não está andando com Deus, lhe agradando. Então lembre-se desses detalhes. Primeiro, Enoque estava agradando a Deus. Em segundo, estava andando com Deus. E em terceiro lugar, ele testemunhava de Deus. Repito, eu nunca conheci um crente que é uma testemunha de Cristo que não está em comunhão com Deus. Se vivemos em comunhão com Deus e lhe agradamos, então vamos ser boas testemunhas e testemunhar aos outros. Enoque foi uma testemunha de Deus. E creio que muitos que se dizem testemunhas, na realidade, não dão testemunho de cristão. Não é resultado de um andar santo diante de Deus. Não é resultado de uma vida de comunhão com Deus. Eu creio que muitos do que hoje se classifica como testemunho pode ser colocado na categoria de madeira, feno ou palha. É sobre isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Veja, há algo que deve preceder o serviço eficaz a Deus e o nosso testemunho. Lemos nas Escrituras, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele. A adoração vem antes de testemunhar. Muito bem, nós estamos estudando um pouco do caráter de Enoque, do que significa andar com Deus. E há algumas coisas que devemos destacar aqui. No capítulo 5, versículos 21 e 22, lemos que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus. Lembre-se que a Bíblia não diz que Enoque andou com Deus antes de Matusalém.
E parece fazer-nos compreender que a chegada deste filho mudou a vida de Enoque. O que eu quero destacar agora, nos versículos 21 e 22, é Matusalém, o significado do seu nome. O nome Matusalém sugere que Enoque recebeu uma revelação especial de Deus. O que significa o nome Matusalém? Matusalém significa sua morte trará. É como se Deus tivesse dito a Enoque: tua esposa teve um filho e o mundo vai durar o tempo que Matusalém durar, não mais que isso. E quando este filho morrer, meu juízo virá sobre este mundo. Em outras palavras, enquanto Matusalém estivesse vivo, Deus não iria trazer o dilúvio. Quando chegarmos ao capítulo 6, o próximo capítulo que vamos estudar, encontraremos o juízo de Deus, quando as fontes do abismo se romperam e a humanidade pereceu, exceto Noé, sua esposa, seus filhos e esposas de seus filhos. Então o que Deus está dizendo a Enoque, e deu-lhe uma revelação especial ao fazê-lo, é que quando Matusalém morrer, viria o juízo do dilúvio. Às vezes me pergunto como Enoque deve ter se sentido ao viver dia a dia sem saber quando seu filho morreria. Morreria ainda bebê? Chegaria aos 10 anos? Chegaria à adolescência? Quantos anos ele viveria? E Enoque sabia que Deus iria julgar o mundo, porque Deus revelou isso a ele. Quando seu filho morresse, o juízo do dilúvio viria. Creio que se eu tivesse sido o pai de Matusalém nos dias de Enoque, procuraria estar espiritualmente preparado. Não saber quando me encontraria com Deus traria esta consistência. Saber que a morte do meu filho significava o juízo sobre este mundo. Creio que eu ficaria mais ocupado com as coisas espirituais. Bem, amigo, não sabemos quando o fim chegará. Não sabemos quando a morte nos arrebatará. Não sabemos quando o Senhor virá e deveria existir um senso de urgência em cada um de nós. Quando Matusalém nasceu, Deus disse que quando ele morresse, o juízo viria. E creio que para Enoque o mundo perdeu todo o seu atrativo. Enoque não vivia para as coisas deste mundo. Foi por isso que ele andou com Deus até o dia em que Deus o trasladou. O levou da terra. Ele deve ter vivido apenas para Deus. Que desafio é a vida de Enoque para o crente hoje em dia. Amigo, devemos andar constantemente em comunhão com Deus. E se pecarmos, devemos confessar, deixar o pecado e voltar para a comunhão com o Senhor. Porque não sabemos quando virá o fim. Nós não sabemos quando vamos morrer. Não sabemos quando Cristo vai voltar para nos levar para o céu. E Enoque viveu todos os dias com este desafio, porque ele sabia que o juízo estava por vir. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sim, Deus removeu Enoque da terra e o levou para o céu. E Enoque viveu na terra por muito tempo. Ele viveu 365 anos. Para cada dia do calendário, Enoque viveu um ano, 365. E depois Deus o levou. Bem, para concluir o capítulo 5, deixe-me falar sobre mais uma coisa. Enoque é um tipo do crente em Cristo que estará na terra quando ele vier e levar a sua igreja. Lemos sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Enoque é um tipo dos crentes que estiverem vivos na terra quando Cristo vier. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52 dizem: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E assim como Enoque foi levado sem experimentar a morte, haverá pessoas na terra, quando Cristo vier, que nunca morrerão. Agora, eu não sou jovem, mas o cenário mundial mostra que é muito provável que o Senhor vai voltar e encontrar-me vivo. E que maravilhoso é esperar dia a dia a vinda do Senhor Jesus. Enoque é um tipo dos crentes que estarão na terra quando o Senhor vier. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu espero, amigo, que você seja um deles e que você esteja andando com Deus, assim como Enoque andou.
Muito bem, se Deus quiser, vamos continuar a nossa série de estudos em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o estudo de hoje e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.